Shalom. Hoje é a parte final da Parashá Pinhas e é uma coisa bastante interessante, uma mensagem assim simples, mas é algo que eu gostaria de conversar com vocês, muito interessante. Eu vou ler aqui o verso, diz assim, no capítulo 27 de Números, olha o primeiro verso que diz assim: se achegaram as filhas de Tselophad, filho de Hefer, filho de Gilad, filho de Mahir, filho de Menashe, das famílias de Menashe, filho de Yosef. E estes são os nomes de suas filhas: Mahla, Noa, Hogla, Milca, Tirsa. Olha que interessante. Essas mulheres, essa história, ela foi colocada junto com a história, a história dos homens. Aliás, vamos voltar aqui. O paralelo que eu quero fazer é o seguinte: lá no começo, no primeiro dia, nós falamos sobre a morte de Zimri, tá certo? Zimri, aquele da tribo de Shimon, foi morto por quem? Aquele que leva o nome nessa paraxá, Pinhas. E olha que interessante aqui. Pinhas, ele chegou diante de Moisés e perguntou para ele: Moisés, por que você não está fazendo nada agora diante dessa atitude, desta afronta? Tá certo? Lembra quando Davi também estava ali diante do rei Saul e via que o rei Saul ele não fazia nada diante daquela provocação que o Golias, o rei dos filisteus, né, aquele gigante, ele estava afrontando o povo. E Golias estava dizendo: não tem ninguém aqui que vai lutar comigo, e ninguém fazia nada. E Davi estava ali, era um menino, estava ali olhando, e ele foi até o rei: mas escuta, você não vai fazer nada? Aí Saul diz a ele: mas eu vou fazer o quê? Não há entre nós nenhum voluntário para que vá à luta. Então Davi falou: eu vou lutar contra este homem. Entendeu? Ele teve um discernimento, ele enxergou algo e ele então usou. Tá certo? Agora vamos voltar para Pinhas. Pinhas, ele chega para Moisés e pergunta assim: Moisés, o Eterno não tem declarado nada pela lei, o que a gente vai fazer? O que você vai fazer diante desta revolta, deste pecado, desta atitude que Zimri está fazendo no meio do povo? Está colocando o nome de Deus à prova, envergonhando, não vai ser feito nada? E aí Moisés, é como se desse um branco nele. Moisés simplesmente esqueceu. Ele disse: eu não lembro o que o Eterno falou nesse assunto. Aí Pinhas disse assim: mas eu lembro o que o Eterno falou. Bom, quando ele diz isso, Moisés diz assim, sobre... Há uma frase que é escrita em aramaico, e ela declara o seguinte: aquele que está lendo o decreto, que seja também o executor. Diante desta fala, Moisés então, ele conversando com Pinhas, ele é levado nessa linha: ora, se eu não lembro o que fazer, mas você lembra bem a lei, como você está dizendo que lembra, então execute você a lei. Ok? Aí ele vai lá e mata a Zimri com a Cosbi, que era a mulher midianita. Bom, nesse sentido, agora ele vingou, portanto, o nome do Eterno. E ele, a semelhança, mas com a diferença, né? Pinhas, ele não visava o sacerdócio. Agora, Korah, na Parashá já
duas parashiote atrás, Korah, ele perseguiu Aharon, Moisés, nesses embates todos, porque ele queria o sacerdócio. Ele queria o sacerdócio e não ganhou, encontrou a morte, encontrou punição por sua revolta, e ainda levou 250 homens à morte. Agora, Pinhas, ele não queria sacerdócio, mas ele ganhou o sacerdócio. Ele não tinha, em princípio, direito, tá? Mas ele ganhou esse direito, porque o Eterno deu a ele esse direito, a ele e a descendentes dele. Agora vamos ver neste capítulo 27, quando coloca a situação das 5 filhas de Tzlofhad. Ora, este homem, ele não teve filhos, ele só teve filhas. E agora já era o ano 40º. O povo iria adentrar a terra prometida e já veria ali a separação de seus lugares. Essas mulheres estavam olhando, observando, entendendo que somente os filhos homens teriam porção na terra. Elas começam, por inteligentes que eram, elas começam a perceber que nesse sentido elas não teriam parte. E o nome do pai dela, ou pai delas, seria apagado. Então o que elas fazem? Elas começam a pensar, discutir entre si. Então elas vão e falam para Moisés. Chega até Moisés, né? E diz assim: Moshe, nós somos filhas. O nosso pai, ele morreu pelo seu próprio pecado. O nosso pai, ele não participou da revolta daqueles exploradores da terra, e o nosso pai também não teve assento na Assembleia de Korah. Portanto, o nosso pai morreu pelo seu próprio pecado, tá? Nós não temos irmãos, homens. Portanto, não há direito para nós, o nome do nosso pai não será marcado, será apagado. O que faremos? Você não vai dar a nós a nossa parte da terra? Porque se casarmos com outros de outras tribos, o nosso nome vai apagar. E aí Moisés deu também um esquecimento, igual lá com o caso de Pinhas. Aqui ele simplesmente fala: eu também não sei como resolver esse problema. E começa a perguntar se alguém lembrava. Aí ele diz a elas: olha, aguarde, porque eu vou perguntar ao Eterno. O Eterno, portanto, gostou muito dessa postura, tanto dele quanto delas, e ele então estabeleceu a regra, né, como mandamento, que de fato aquelas moças tinham o direito de receber a herança em nome do pai. Anotei algumas coisas aqui, deixa eu consultar. Então veja bem, eu havia declarado que o pedido dessas mulheres estão justapostos ao episódio dos exploradores da terra. Para quê? Por que a Torá colocou nessa seção? Informa o comentário da Torá que está dessa forma para fazer uma comparação. A atitude que os homens tiveram naquela época, quando os homens voltaram de espiar a terra, eles declararam assim: olha, vamos estabelecer chefes sobre nós e vamos voltar ao Egito. As mulheres tiveram uma postura diferente. As mulheres disseram assim, olha só, onde eu anotei aqui, as mulheres declararam: nosso pai morreu por seu próprio pecado. Ele não fez parte na Assembleia de Korah, nem dentre aqueles que se queixaram. Já havia falado isso. Onde eu anotei aqui... Ah, sim. As mulheres disseram: dá-nos possessão na terra, no meio dos irmãos de nosso pai. Olha a atitude. Dá-nos possessão da terra, no meio dos irmãos
de nosso Pai. Enquanto os homens disseram, vamos estabelecer um governo sobre nós e vamos voltar para o Egito. Voltar atrás. Falamos ontem sobre voltar atrás. E as mulheres, elas declararam, não, dá-nos direito à possessão da terra. Elas quiseram a terra. E aqui elas estão se associando, se alinhando com o amor à Terra Santa. Por exemplo, vamos lembrar o seguinte, José, quando estava no Egito, ele disse para o povo, prometam a mim, dizendo aos irmãos dele, prometam a mim, que quando chegar o dia que o Eterno vai libertar o nosso povo, vocês prometam a mim que os meus ossos não ficarão aqui. Vocês vão levar a minha ossada junto com vocês. Olha que coisa linda, tá? Amor à terra. É coisa de inteligente, é coisa de quem enxerga, está enxergando as coisas, tem recursos do Eterno para entender uma situação, para enxergar o hoje e para enxergar o amanhã. Aquele povo disse a ele, sim, nós não esqueceremos, não deixaremos você aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma outra. Também é falado uma frase atribuída a Gandhi. Gandhi diz assim, se você vir algo errado no mundo, seja você o conserto. Há uma aula que você pode procurar no YouTube, que está com o título assim, Por que Moisés não matou Zimri? Ali você vai encontrar uma conversa com o rabino Roni Hadid, e ele vai expressar algo que eu estou dizendo aqui. Ele que citou essa frase, inclusive, ele e o rabino Kalmos. Ele está dizendo o seguinte, há uma série de coisas a fazer quando a pessoa descobre que errou. O Eterno, por exemplo, temos Yom Kippur. Yom Kippur é o momento que você vai confessar as promessas que você fez e não cumpriu. É um erro, é um pecado. O seu pecado você vai poder expor diante do Eterno e ele vai julgar. Em Yom Kippur é julgamento, não é mesmo? Agora, faz uma observação, mas há uma área da vida que não tem como consertar. Nossa, qual é a área da vida que não tem como consertar? Olha o que ele diz. São todas as coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Nossa, imagina. As coisas que você poderia ter feito e não fez. Ele usa um termo muito relacionado hoje em dia com a física quântica. Então ele vai nessa linha dizendo assim, as coisas que eu não fiz, eu não tornei realidade. Se eu não as tornei realidade, elas não existem. Aquilo que fica somente no pensamento e ele não é executado, então não é trazido à existência. Não existem. Como que você vai reparar algo, pedir perdão a Deus, algo por aquilo que você não fez? E um detalhe, aquilo que você não fez, além de ter se perdido, porque se você não fez, não veio à existência. Qual será a sua responsabilidade no futuro por algo que você não fez, deixou de fazer, teve medo, você voltou atrás, você achou que não era capaz? E a observação que se faz é que se você conseguiu enxergar, se você recebeu mecanismos da parte do Eterno para enxergar uma situação como essas mulheres tiveram, elas enxergaram uma situação, olha, nós somos filhas mulheres, desculpe a redundância, somos mulheres, filhas do nosso pai, não temos marido, irmãos aqui, como vai ficar a nossa herança? Não temos herança? Então elas discutiram, pensaram, estudaram Torá, então elas foram a Moshe e colocaram a problemática. E ele também não soube, levou a problemática ao Eterno e o Eterno deu a solução. Ora, ela viu
uma situação e consertou a situação. Outro, naquela relação de Zimri, Pinhas viu uma situação, ele também foi o autor do conserto. Então pensa, quando você está vendo algo, as pessoas gostam muito de criticar. Por que fulano não faz diferente? Por que a pregação é sempre chata, é feita assim, dessa forma? Por que não fazer desta e dessa maneira? Por que isso, por que aquilo, entendeu? Trazendo crítica por crítica. Isso não é saudável. Se você conseguiu enxergar, então o Eterno colocou em você recursos para que você também restaure o mundo, que você faça algo. Vou dar exemplo do nosso presidente. Eu sou fã do nosso presidente, isso aí já ficou claro, e eu sou assumido, curto demais a situação, principalmente porque ele tem temor a Deus. É isso que mais me chama atenção. E nas entrevistas que ele tem dado, ele sempre tem falado o seguinte: eu encaro essa minha situação como uma missão. Deus me trouxe até aqui para fazer algo. Ora, por que ele vai fazer algo? Porque ele enxergou, ele está vendo a roubalheira, ele está vendo como as coisas estão tudo fora de lugar. Ele tem capacidade, aliás, ele diz que ele não tem capacidade, mas ele tem coragem, ele tem a liberdade para chamar pessoas capacitadas para ajudarem neste governo e consertar o Brasil. É isso que está acontecendo. Então é isso. E você? Todos nós temos capacitações, todos nós temos algo da parte de Deus, uma missão. E nós somos chamados para restaurar o mundo. Há uma restauração a ser feita na nossa vida. Então a gente é capacitado pelo Eterno para enxergar uma situação, ir lá e fazer e mudar. Não é só ficar falando. Novamente aquela questão do porquê avô. Chega de papo. É hora de fazer alguma coisa. Ora, estas aulas semanais. Olha que coisa legal. Na semana que nós havíamos estudado sobre a Paraxá, quando nós havíamos comentado sobre Moisés bater a água, ora, se bater a água, não a rocha, se bater na rocha, a ordem de Deus era falar a rocha. E falar a rocha estaria extraindo a água, uma pequena porção. E os sábios falam que a água da rocha é o estudo diário de Torá, que a gente precisa uma dose pequena para as nossas necessidades diárias. Mas o ferir a rocha, ao invés de falar a rocha, o ferir a rocha, o bater a rocha, fez com que uma grande quantidade de água jorrasse. E isso nunca deu certo, porque as coisas vêm em abundância, as pessoas se perdem nas suas coisas. E aí eu pensei, por esses dias, eu vou começar a fazer um estudo de Torá diário, de segunda a sexta. Quando chegar o nosso Shabat, quem assistiu às aulinhas, curta de 5 minutos, quando for possível, a 17, já estamos com 18 minutos, eu praticamente já encerrei, só estou falando esse comentário. Quando de 5 a 18 minutos, a pessoa vê. Quando chegar no nosso Shabat, quem assistiu às aulinhas já tem um estudo geral da Parashiot. É algo diário, uma necessidade nossa diária. É a Torá diária para as nossas vidas. Ora, eu vi isso numa Parashiot, aquilo marcou meu coração. Se eu vi, enxerguei e senti, então eu estou fazendo. A mesma coisa em relação à troca do nome da nossa comunidade, igreja, Kehilá. Ora, naquela Parashiot de Itró, eu vi lá que os judeus, eles tinham uma missão em fazer algo. Então a missão era fazer o quê? Até que chegasse o tempo de Deus despertar todas as coisas, eles teriam que manter luz para as nações. Isso era um objetivo, tá? Então a questão era justamente isso. É como Bnei Noach, nós devemos ser luz para as nações. Mas não naquela questão de levar salvação ao mundo, como o cristão falava. Não, é aqui ensinando Torá, é mostrando quem é Deus, é mostrando estas coisas e agindo. Se você tem percebido no local do seu trabalho que alguma coisa precisa ser mudado,
Ora, talvez você não tenha da parte deles a opção de você fazer, porque vai entrar ciúmes, vai entrar um monte de coisa, mas quem sabe você vai poder fazer alguma coisa, porque se Deus despertou você para enxergar, Ele despertou você também para agir de alguma forma. Então, novamente, guarde isso no seu coração. É tempo de você olhar. Se você enxergar, é tempo de você trabalhar para mudar. Isso vale também no meio psicológico, tá? No teu emocional. Quando você percebe algo, então o Eterno quer que você mexa neste algo para solucionar razões da tua vida. Que o Eterno possa nos abençoar muito com conhecimento, com a luz dele, e amanhã estejamos todos ali para poder conversar sobre esses assuntos, um pouco mais detalhados se for o caso, com exemplos, ou respondendo perguntas que vocês tenham neste assunto. Shalom e bom início de Shabat a todos.